Boa tarde a todos. Nunca preparada para falar, tá? Até ontem eu estava em Londrina, fui comunicada hoje da Assembleia. Feliz de estar presente aqui na Assembleia. E hoje vai ser discutido sobre o PPA da assistência social. Já havia sido feito, mas a gente teve que reformular algumas outras coisas que a gente achou que estavam com falhas. E espero que vocês estejam aptos para poder estar passando as informações necessárias para vocês, tá? E que a gente tenha uma boa reunião. Obrigada. Isso vai começar, né, que a gente está em parcerias, né, sobre os cursos de qualificações que estão ofertando começando agora este ano, e temos novidade para o ano que vem. Então ela vai explanar, né, a parte dela e eu vou entrar no meio. Vai ter uma paradinha, tá? Obrigada. Obrigado. Boa tarde a todos e a todas. Eu quero cumprimentar o vereador Angélico. Em nome dele, cumprimento todas as autoridades aqui presentes. E é com grande satisfação que estamos aqui hoje, a Secretaria, né? Estamos aqui hoje para poder compartilhar as nossas ações, porque eu acho que é de grande importância estar explanando, falando e ouvindo as sugestões de vocês, né? Até porque a assistência depende de cada ideia, de cada um de vocês, para que a gente possa estar melhorando cada vez mais. Eu vou começar falando sobre as metas, tá? Vou falar de uma forma objetiva e simplificada. Já de antemão quero fazer, né, das palavras da Gilane as minhas, falando que nós tivemos que reformular algumas coisas do PPA, devido ao reordenamento de serviços que teve por parte do MDS. Então, houve reformulações e nós tivemos que estar mudando, né, e estar inserindo algumas coisas dentro do PPA. E eu vou falar a parte mais prática e depois o Márcio vai estar falando a parte mais detalhada. E vai ter algumas divergências nos recursos devido a essa mudança do MDS. Tá? Que a gente trabalha com piso básico, piso fixo básico e piso especial. E esses pisos têm algumas variações. Durante a explanação eu vou explicando certinho onde houve as alterações. Bom, vou começar falando do plano plurianual, nada mais é do que metas para 4 anos. Então, eu vou falar sobre as nossas metas. A nossa prioridade é o acompanhamento familiar pelo pai. Tá? O PAI é o Programa de Atenção Integral à Família. E o MDS ele lança uma meta para a gente. E dentro do cadastro único, a gente tem que atender no mínimo 10% desse cadastro único, dessas famílias, de acordo com o porte de cada município. Nosso município tem o porte 2. A taxa de acompanhamento familiar do PAI é em relação total às famílias cadastradas no cadastro único, com a renda per capita de meio salário mínimo. Então, eu acho que essa parte até é interessante a gente explicar, porque o pessoal acredita que a assistência é um direito de todos. Hoje, a assistência social faz parte do tripé da Seguridade Social, porém, ela não é um direito de todos. Ela é um direito das pessoas que se encontram em vulnerabilidade social. A Seguridade Social engloba a saúde, a assistência e a previdência. E cada um tem seu critério. A previdência é para quem contribui. Se você contribui, você tem direito. Se você não contribui, não tem direito. A saúde, que é um direito de todos, e a assistência é de quem dela necessitar. Então, isso é muito importante a gente deixar claro aqui, que são ações para as pessoas que estão com a renda familiar de meio salário mínimo para baixo. E como que é realizado esse trabalho, né? O que é esse PAI? O PAI é um programa de atenção integral à família, né? O CRAS é a casa de referência, onde a gente recebe essa família, a gente vai desenvolver esse trabalho com o PAI, que é dar toda a atenção, fazer a acolhida da família e estar encaminhando ela para as ações socioassistenciais. Tem serviço de convivência e fortalecimento de vínculos familiares. E
também tem o programa Bolsa Família, que a gente tem que dedicar ações exclusivamente das pessoas do Bolsa Família. Então, esse é o nosso público-alvo. Dentro desse serviço de convivência e fortalecimento do vínculo, também tem a per capita para a gente estar atendendo as famílias. Quais são as ações que são desenvolvidas? Você fala, é só no CRAS que só atende essas famílias? Não. A gente tem redes complementares, que é o Centro de Convivência João Pires. Antes era a escola profissionalizante. Hoje ele é um centro de convivência. Não se trabalha, mas não se faz os trabalhos profissionais. Assim é um centro de convivência, onde as crianças e adolescentes vão lá e passam algumas horas aprendendo algumas atividades, realizando esporte, né, participando de lazer. O CAESC, que é o Centro Esportivo, o CAESC é muito importante, gente. Ali, para vocês terem uma ideia, as crianças vão de Wilson da Levantada, a gente está com aproximadamente 100 crianças, né, Altair? E o Altair não precisa nem fazer chamada, eles vão, quando não vão, eles ficam bravos, né? Abaixo de chuva, eles estão lá porque são ações esportivas, eles jogam bola, jogam ping-pong de mesa, e eles mesmos se comprometem e gostam dessas ações que são desenvolvidas lá. O Semeia, né, que também são ações voltadas ao meio ambiente, e também são realizadas medidas socioeducativas em parceria com o CRES. A gente precisa de um espaço para os menores infratores com a lei para desenvolver o trabalho comunitário. Então, é esse espaço, junto com o FLOzinho, que eles estão desenvolvendo o trabalho de medida socioeducativa, né? E quando eles saem do censo também, onde eles ficam de medida socioeducativa fechada, quando eles saem dentro do acompanhamento aberto, eles estão fazendo acompanhamento em parceria com a equipe do CRES. O espaço cultural Nilza Furlan, que são realizadas ações também socioeducativas com canto, música, teatro, aulas de violino, teclado. E são ações voltadas não somente para o pessoal beneficiário do Bolsa Família e com a renda per capita de meio salário mínimo. Fica aberto para toda a comunidade. Por que eu estou explicando isso? Porque aí entra a questão dos recursos. Porque tem o recurso federal e o recurso municipal. E depois eu vou explicar como que funciona a distribuição desse recurso. E dentro de todas essas ações que são desenvolvidas, né, na proteção social básica, tem também os cursos que são ofertados para essas famílias que encontram-se em vulnerabilidade, para que saiam dessa situação, para que elas sejam inseridas no mercado de trabalho e passem para uma situação melhor. Ou seja, o trabalho de proteção social básica é um trabalho preventivo, protetivo e proativo. A intenção é que fazer com que as pessoas, né, estejam inseridas no meio social e que elas possam não depender mais da transferência de renda do Bolsa Família do BPC. Então, o objetivo é fazer com que essas pessoas consigam prover seu próprio sustento, né, que ela consiga sanar suas necessidades básicas. Eu vou pedir para a Cíntia vir aqui para frente, falar um pouquinho dos projetos. Aí entra a agência trabalhadora, tá? A agência trabalhadora, muita gente ainda não sabe o nosso trabalho. O que é? Ali a gente atende seguro-desemprego, qualificação profissional e a intermediação de mão de obra. O que acontece? Quando eu procuro as empresas, hoje, eu tenho muita oferta de trabalho, certo? Só que não tenho mão de obra qualificada, tá? Então, o que a gente, assim, eu tinha muita preocupação de começar a procurar esses cursos para poder qualificar, né, esses trabalhadores para poder inserir no mercado de trabalho. E surgiu o Pronatec, que acho que todo mundo já está sabendo, que é um órgão federal, né, mas precisa de parcerias, né, da prefeitura e do governo estadual. E nós conseguimos, através de saiu uma reportagem de Jacarezinho, que estava sendo disponibilizada esses cursos. Eu peguei e falei, por que Cabará não?
liguei para o Senai, que era o que estava, né, na reportagem, e em questão de 2 meses, né, Cris, a gente conseguiu fazer 5 cursos: eletricista, assentamento de pisos, caldeireiro, pintor de parede para começar e corte de costura. E foi uma loucura, porque infelizmente, como é gratuito, é difícil o público, tá? O pessoal ainda fica meio assim, será que é bom, será que não é? E o Senai, você com um certificado do Senai, você é bem atendido igual que eles falam em qualquer lugar do país. E foi uma luta, eu sozinha, assim, que ainda estou sozinha. A Cris me ajudou muito, a rádio, né, na 104, liguei, ele divulgou, e a gente está terminando, só falta começar o pintor. E nós já pegamos o cara do Senai e falamos, e aí pro ano que vem? Conseguimos 8 cursos, né, Cris, do ano que vem. Então a gente também, eu particularmente gostaria de, assim, vocês que estão, né, o povo mesmo, que é para a pessoa que não pode pagar mesmo. Porque infelizmente ainda tem algumas pessoas que vão lá e a gente acaba cedendo. Por quê? Porque não tem público que não quer devolver o curso. Tá? Então vocês que estão, né, nos bairros, ano que vem, se ajudassem a gente a divulgar. Cid, qual que é os 8 outros cursos que vão ter a partir de janeiro? Eletricista industrial, porque esse ano começou predial, pedindo industrial. Corte de costura, que ainda faltou, muita gente quer fazer de noite, que esse que saiu pelo Plantec. O Plantec já é no fundo do amparo do trabalhador, só para desempregados. Então a gente pediu um Plantec, que pode ser até a pessoa que está trabalhando, que quer mudar de profissão. Serralheiro, que também eu tenho muita procura e não tenho mão de obra qualificada. Pedreiro. Soldador, pedimos. E também, se vocês tiverem alguma coisa, né, que quiserem passar para a gente ainda consegue. E tem o Senac, que eu vou entrar em contato com o Senac também, que é na parte do comércio, o Senar, que é na parte da agricultura, o Sistema S. Todo o Sistema S pode participar. Senat. Esses cursos que iniciaram, se alguém quiser ainda tem o do pintor para começar dia 4 do 11, né? Caldeiraria consegue? Caldeiraria já começou semana passada. Costureira. Temos 18. Costureira, Cris, acho que falta 2 vagas, porque tem 2 pessoas que desistiram. Mas pode me procurar lá no Sim, que hoje também estou mudando, estou no pelotão agora, antiga Secretaria de Educação, tá? Que a gente pega o nome, pega o celular, se alguém desistir, porque isso aí tem muita resistência, ainda existe, tá? Então aí eu procuro a pessoa. E o curso assim, ó, se vocês quiserem ver, 10º CNEI, eles já estão fazendo a parte prática. O piso, assentamento de piso, eles compõem assim perfeito. Então tem 4 mulheres fazendo, as mulheres estão fazendo um ensaio, olha, é coisa bonita de ver, tá? Então se vocês quiserem passar lá, me procurar lá, que eu acompanho também. Então foi assim meio em recorde, ano que vem a gente procura empenhar mais nesse curso para eu poder inserir no mercado de trabalho, tá? É o que eu tinha que falar assim, porque eu fui meio surpresa. Qualquer coisa a gente está lá na agência trabalhadora, tá? Muito obrigada. Bom, quero aproveitar também, pedir para o diretor Conselho falar sobre os cursos, que eles também estão acompanhando. Márcia também está disponibilizando a Tucan depois para fazer a aula prática do curso de cabeleireiro. Então, assim, nós estamos com uma parceria muito boa. Estou muito contente mesmo por ter um apoio, assim, para a gente desenvolver esse trabalho e sozinho nós conseguimos desenvolver esse trabalho. Em nome da Prefeitura da Secretaria, eu quero agradecer esse enorme carinho, essa acolhida. Liguei para o Márcio pedindo, não pode vir, o nosso Itali também, né? Influência de alguns cursos vieram para cá. Gostaria que você tenha que falar dos nossos projetos. Com certeza, o curso de corte e costura teve um empresário do estado de São Paulo que se instalou aqui, e a grande deficiência que tinha era isso que a Cíntia acabou de falar, a falta da mão de obra, né? Mão de obra qualificada. No momento, ele entrei em contato com a Cíntia pegou e falou, agora é o momento, vamos falar com o secretário do Trabalho. Aproveitamos um evento,
tinha em Santo Antônio da Platina. Descobri que o Romanelli estaria presente. Já fizemos aqui um ofício pela Câmara. Até estava o presidente da Câmara, o professor Tinelli, se eu não me engano, estava o Tuta, o Márcio também me acompanhou. E entreguei esse curso a pedido do Romanelli e tive informações que esse curso não viria para esse ano. Mas graças à articulação política do prefeito João Mata, do vice Luiz Acertano também, junto ao governo Beto Richa, o secretário conseguiu disponibilizar. Está a realidade aí, já iniciou essa semana esse curso de corte e costura. Mas uma outra, eu mandei uma indicação, na verdade, há 4 meses para o Executivo, a respeito do menor aprendiz, e hoje, com essa troca de secretaria que nós tivemos, a Cris já catou a minha indicação. Foi um momento de muita alegria para mim, porque nós já entramos em contato com a IOC, e para o ano que vem nós temos aí 50 vagas disponíveis na empresa IOC para esses menores aprendizes. Será de contraturno, meio período, eles estarão fazendo suas atividades na escola e na outra principal, que é aprender uma profissão e ganhando por isso, né, Cris? Eu gostaria que você falasse melhor sobre o menor aprendiz. O menor aprendiz é uma parceria entre a empresa, o Senai e a Prefeitura Municipal, onde o aluno tem que ter uma frequência escolar. Em determinado momento ele vai no Senai, que a Prefeitura vai disponibilizar salas para eles estarem fazendo esses cursos, então eles vão lá, vai estar fazendo esse curso e vai estar realizando o estágio na empresa. Então a empresa precisava dessa ajuda, né, do município para estar desenvolvendo. Então, assim, no nosso município, IOC, banco, a gente tem 50 vagas para esse menor aprendiz. Então, nós estamos pleiteando, né, estamos organizando, e para o ano que vem, provavelmente, já vai iniciar essa capacitação. São para os menores de 14 a 17 anos. Isso. Bom, também gostaria de deixar aqui registrado todos, senhor presidente, que não basta a vontade do vereador querer trazer esses benefícios para o município. Mas que nós contamos aí com a primeira-dama, contamos aí com a agência trabalhadora, na pessoa da Cíntia, e também aí, graças aí ao seu profissionalismo, todos esses benefícios estão vindo para o nosso município. Obrigada, mas quero deixar aqui claro que nós estamos abertos a sugestões, precisando de alguma coisa, a secretaria está lá, né? E o objetivo é melhorar. Então, só faz menos de um mês que eu assumi a secretaria, então tem muita coisa a ser feita, tem muita coisa a melhorar. Com certeza, nesses 20 dias eu vou conseguir sanar todas as dificuldades, mas estamos abertos por aqui. Eu, Dilane, Samaria, o pessoal da secretaria, nós estamos trabalhando em prol do município mesmo. E estamos abertos a sugestões. Tá? O Márcio vai passar o orçamento, Márcio, do PPS? Vou terminar ali, se eu vou passar o grupo, e depois a gente já pode entrar, não? Bom, dentro das ações socioassistenciais que foram passadas, tem a modalidade de atendimento, que são crianças de 0 a 6, adolescentes de 7 a 14, de 15 a 17, jovens de 18 a 24, adultos, idosos, pessoas com deficiência e família. Ou seja, essa gama de atendimento da proteção social básica e especial. A básica tem critérios de renda, a especial não. A especial são as pessoas com os direitos violados e a básica tem o critério de renda. Dentro das nossas ações, nós temos as subvenções sociais e os convênios. O que são essas subvenções sociais? São convênios que a gente faz com a APAI, com o asilo, com as entidades filantrópicas, que seria o CENA, Centro de Educação Infantil Bom Jesus, o Centro de Educação Infantil Laura Franco, que essas subvenções saem, o custeio sai da nossa pasta. Porém, o asilo e a APAI é um valor que é repassado, que é um valor assim, olha, não é um montante que dê para estar dando todo o suporte que eles precisam. Por que eu estou falando isso dentro do PPA? Porque nós estamos vendo para ter um subsídio maior, né, para estar ajudando, né, auxiliando o asilo, a PAI, que são proteção social especial de alta e média complexidade.
que precisa de uma atenção especial, né, da nossa parte. Quer a palavra? Eu quero.